Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso estudo, a nossa série. E semana passada não deu de eu fazer o vídeo. No vídeo passado, nós estávamos falando sobre a questão da nossa natureza e o problema com o pecado que ainda estamos no nosso corpo, mesmo depois de salvo, ainda temos problema com o pecado. E falamos também sobre a questão da leitura da Bíblia. Eu quero falar mais um pouco sobre isso, que a Bíblia nós temos que ler ela por assunto, e muitos nem sabem que a Bíblia não se lê só por capítulo. Por quê? Os livros originais da Bíblia não têm capítulos. Muitos não sabem disso. E nem versículos, como na nossa versão. Eles foram criados depois. Eles foram criados bem mais tarde. Os capítulos foram colocados por Stephen Langston em 1227 depois de Cristo. Os versículos foram colocados por Robert Stephanus em 1553 depois de Cristo. A Bíblia, ela se lê em sequência, né? Foram feitos esses ajustes para facilitar os estudos das Escrituras. Muitos cristãos nunca leram a Bíblia toda e muitos pregadores só leem na hora de irem para os púlpitos pregarem. Todo crente deve ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Seria o mínimo que o crente poderia fazer. Há muitas coisas para se compreender na Bíblia, mas como o nosso relacionamento com a Bíblia é superficial, temos um entendimento muitas vezes, por isso, superficial, porque depende muito do nosso relacionamento com a Escritura. Então, se ele é deficiente, os resultados também serão deficientes. Essa é a verdade. O assunto do capítulo 7 de Romanos continua no capítulo 8. É o mesmo assunto. E nós vamos ler do verso 2 ao verso 11. Então diz o texto: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu espírito que habita, ou melhor, que em vós habita. Então, como nós vemos, quando eu nasci de novo, continuei com o nascimento antigo, com o nascimento natural, como qualquer um. Os versículos 2 e 3 explica porque Deus precisou de fazer o homem, explica porque Deus precisou de fazer. A razão foi que a carne precisava de ser crucificada. Por isso ele teve que se fazer homem. Eu falei a palavra errada. Explica porque Deus precisou de fazer Cristo se tornar homem, ou ele decidiu se tornar como nós. Esta foi a razão. Deus estava dizendo, eu vou julgar na carne o que impediu de obedecer. Porque nós estávamos nesse estado caído e não conseguíamos obedecer à lei de Deus. E que nos inspira, o que nos inspira agora é Deus, o Espírito de Deus em nós. A natureza caída que herdamos de Adão, nosso primeiro cabeça de raça, nos impedia. Aquilo que a lei não fez, Deus disse, eu vou fazer em Cristo. O que Deus veio fazer em Cristo foi a mudança de natureza. E isso só se torna realidade pelo Espírito, conforme vemos no verso 3 e no verso 4 de Romanos. Isso me refiro ao capítulo 8 de Romanos. Temos de entender que maldição mencionada aqui por Paulo, ou a maldição mencionada por Paulo, em Gálatas era a causa e não a consequência. Gálatas 3, verso 13. A causa era a incapacidade de obedecer e não as consequências, que são as inclinações da carne. Os desejos de fazer o que é errado, né? E a bênção, o que era? Era a presença do Espírito em nós. Essa era a promessa da bênção. E o que o Espírito faz? Já vimos em Romanos 8, do verso 8 ao verso 4. Do verso 4 ao verso 8, perdão. A gente deve reler esse texto e prestar atenção no que aconteceu a partir do momento em que o Senhor interfere por meio do seu Espírito na nossa vida. Relendo esse texto, a gente vai entendendo o que aconteceu. Veja que a mensagem da graça nunca foi que na graça pecado não tem consequência, como muitos entendem. Essa interpretação ela está errada. Pecado traz maldição, mas o que mais ouvimos hoje nas pregações é uma pregação de uma super graça. Parece que nada tem consequência mais.
e que Cristo nos libertou da maldição, portanto, o crente não tem mais maldição, isso está longe de ser verdade. Não é bem assim. A mensagem da lei mostra que o homem não era capaz de fazer a vontade de Deus. A mensagem da graça veio dizer que em Cristo, melhor dizendo, isso é possível. Vejamos Romanos 8 e 9. Portanto, a promessa era o Espírito em nós por meio de Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 2. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, a sequência do texto mostra que Paulo continua tratando do assunto da diferença que faz na vida da pessoa ter o Espírito Santo. Veja o que ele diz em Efésios 1 e 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, ou com o Espírito da promessa. Isso acontece no momento em que nascemos de novo em Cristo Jesus. Essa mudança e transformação já vinha sendo anunciada desde a velha aliança e que foi reiterada, confirmada em Jesus, e conforme nós vemos em Romanos capítulo 8, verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, nós não tínhamos a condição de obedecer, mas em Cristo isso é possível. Aqui fica bem claro que salvação e libertação são duas coisas diferentes. Uma da outra, a salvação é instantânea e libertação é um processo. Eu ainda tenho problemas com a velha natureza porque estou vivendo em um corpo de carne e osso que foi afetado pelo pecado. Vemos a seguir, lendo o texto, o verso 11 de Romanos 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito, que em vós habita. O Espírito da graça habita em mim por causa de Jesus e me dá vida. Ou, nas palavras de Paulo, ele vivifica. Vemos Romanos 1 e 4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito que ressuscitou a Jesus é esse mesmo Espírito que nos ressuscitará e esse mesmo Espírito que nos vivifica. Que Deus nos abençoe. Queridos, orem por mim. Preciso muito das vossas orações. Oro por você. Dentro de pouco tempo estaremos começando uma nova série de estudos sobre libertação, sobre um outro assunto. E dentro de poucos dias eu pretendo também fazer uma live para entrar assim, mais no assunto, para quem quer entender e perguntar também. Fazer pergunta e podemos aprendermos juntos. Deus abençoe. Até o próximo.